planeta está girando, realizando um movimento chamado de rotação. E à medida que ele vai girando, a gente observa o Sol em diferentes posições. Por exemplo, de manhã, um pouco depois que o Sol nasceu, por volta das 8 horas da manhã, a gente vai observar o Sol aqui nessa posição. À medida que o tempo vai passando, ele vai mudando a sua posição no céu que enxergamos. Às 10 horas da manhã, por exemplo, ele vai estar nessa outra posição. Às 12 horas ou meio-dia, o Sol vai estar um pouquinho mais aqui no alto, bem aqui. Às 14 horas ou 2 horas da tarde, o Sol vai estar nessa outra posição. E quanto mais tarde vai ficando, por exemplo, por volta aqui das 16 horas ou 4 horas da tarde, o Sol vai estar nessa outra posição aqui. Repare que à medida que o dia foi passando, o Sol foi ocupando posições diferentes no céu. Bem, já sabendo isso, eu quero fazer uma outra coisa aqui com você. Vamos imaginar que a gente tenha um objeto aqui em um determinado lugar. Não precisa ser um objeto não, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, uma pessoa em pé. Então vamos colocar a pessoa em pé aqui nessa posição. Eu falei com você que nós temos a luz do Sol, certo? E que essa pessoa vai bloquear a luz do Sol e formar uma região chamada sombra, não é? Mas será que o tamanho dessa sombra vai mudar dependendo da posição que o Sol se encontra no céu? Bem, vamos ver isso aqui agora. Para a gente saber o tamanho da sombra, a gente pode traçar uma reta vindo aqui do centro do Sol até o chão, mas passando aqui pela parte de cima da cabeça dessa pessoa. Onde vai estar a sombra dessa pessoa? Bem, vai estar em toda essa região aqui. Na verdade, toda essa região vindo aqui dos pés dessa pessoa até o ponto que o raio de luz atingiu o chão vai ser a sombra. Depois daqui já teremos a luz do Sol, pois apenas nessa região aqui que a luz foi bloqueada por essa pessoa. Agora podemos fazer o mesmo aqui com essa outra posição do Sol, às 10 horas da manhã. Vamos traçar a luz vindo aqui do Sol até o chão, mas passando aqui pela cabeça da pessoa. Nessa região aqui, que vai dos pés da pessoa até o ponto que a luz atingiu o chão, teremos uma outra sombra. Mas é a sombra formada pela mesma pessoa quando o Sol está nessa outra posição. Vamos fazer o mesmo aqui às 12 horas, ou seja, ao meio-dia. Nós traçamos aqui a luz partindo do Sol, mas repare que a luz que veio do Sol parou na cabeça da pessoa e não chegou ao chão. Quando temos o Sol ao meio-dia, só teremos a sombra na parte de baixo dessa pessoa, ou na parte de baixo de qualquer outro objeto que está exposto ao Sol. Ao lado dessa pessoa, nós teremos a luz chegando normalmente. Há um detalhe muito importante. Isso não acontece ao mesmo tempo em todos os lugares do planeta, tudo bem? Porque isso aqui depende da estação do ano. Ou seja, depende se é primavera, se é verão, se é outono ou se é inverno. Mas isso é uma coisa que a gente pode conversar em um outro momento, tudo bem? Continuando aqui agora. Se a gente traçar a luz que sai do Sol às 2 horas da tarde, temos essa região aqui de sombra. E se a gente fizer o mesmo às 4 horas da tarde, teremos essa outra sombra aqui. Bem, já fazendo tudo isso, eu quero fazer uma perguntinha para você aqui agora. O que aconteceu com o tamanho da sombra ao longo do dia? Ele mudou, não foi? Isso mesmo. À medida que o dia passa e o Sol vai mudando a sua posição no céu, o tamanho da sombra formada por qualquer objeto vai mudando. Até 12 horas vai diminuindo e depois das 12 horas vai aumentando. O legal é que devido a essa mudança da posição do Sol no céu e a sua relação com o tamanho de uma sombra, e até mesmo com a posição da sombra formada por um objeto, os seres humanos construíram um aparelho conhecido como relógio solar. E por que ele é chamado de relógio solar? Porque ele utiliza a sombra formada por um objeto para indicar a passagem de tempo e até mesmo a hora em um determinado momento do dia. Então, sem dúvida, essa foi uma das principais invenções desenvolvidas pelo ser humano. Mas enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que eu conversei aqui com você. E mais uma vez eu quero me despedir aqui de você e deixar um forte abraço. Então, gente, vocês viram aí como que acontece a sombra, né, que varia muito dos horários, né, da posição do Sol. Então, agora nós vamos voltar lá para nossa apostila,
tá? Na página 130. E lá nós temos um aprender brincando, vamos lá? E no nosso aprender brincando, vem falando o seguinte: você gosta de desafios? Pois é, eu também gosto. Vamos lá, então? Observe atentamente a imagem a seguir. Nela, nós podemos ver uma figura e ao lado dela, várias sombras. Você precisa descobrir aí qual é a sombra verdadeira da figura. Nós vamos seguir as pistas abaixo para desvendar este mistério. Vamos lá? Então, a primeira pista, olha só, nós temos esta imagem aqui, certo? Deixa eu habilitar minha canetinha para a gente conseguir ir mexendo aqui na nossa apostila, certo? Então, nós temos esta sombra, não, esta imagem aqui. E nós temos aqui 9 sombras, certo? Vamos seguir a pista e ver qual que é a sombra verdadeira desta imagem, desta figura? Vamos lá? Então, o número da sombra não é menor que 3. Se ele não é menor que 3, está descartado essas 3 aqui, essas 3 primeiras, né? Certo? Então, o número da sombra é maior que 4. Então, a partir do 4 até o 9, nós temos a pista de que é uma destas 6 opções aqui, certo? Vamos ver a terceira pista. O número da sombra está entre o 5 e o 9, então já foi descartado o 4. Então, o 4 já está fora, né? Ele não entra, ele está fora. Foi descartado. Então, foi descartado 1, foi descartado 2, foi descartado 3 e agora o 4. Vamos ver a quarta pista. O número da sombra é um número par. Ixi, então vamos retirar os ímpares desta história. 5 é par ou é ímpar? O que vocês acham? Ímpar, né? Olha só. Ó, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Então, 5 sai, 6 é par. 7 sai, 8 é par. 9 sai. Então, sobrou 6 e 8. Vamos ver a próxima? O número da sombra corresponde à soma 2 mais 6. Quanto é 2 mais 6? É 8. Então, o número da sombra, o verdadeiro, eu vou circular de rosa, que é o 8. E eu vou fazer um X ali no 6, que foi descartado também. Então, qual é o número da sombra verdadeiro? O número 8. Anotem aí, tá bom? Olha que desafio legal, foi maravilhoso, não foi? E aí, como a gente já fez, já tivemos a experiência de como se formam as sombras, nós só vamos acompanhar a leitura e relembrando aí o que eu acabei de trazer no videozinho com vocês aqui. A sombra, ela se forma quando a luz que ilumina um objeto, certo? Pode ser um corpo, né? Conforme foi feita a explicação, não consegue atravessá-lo. A luz não consegue atravessar esse corpo, esse objeto. Assim, nós podemos dizer que a sombra ela é o resultado da ausência parcial em partes da luz causada pela presença de um obstáculo, certo? Nas sombras, a sensação térmica ela é inferior àquela sentida com a exposição direta à luz solar. Se você ficar na sombra, você não sente tanto calor, você não sente queimar tanto quanto você ficar naquela exposição, ficar exposto direto à luz solar, tá? Por isso que a sombra serve de abrigo em locais quentes, ok? E aí, vocês estão vendo aqui essas crianças projetadas, né? De costas para o sol, e o sol está projetando a sombra deles aqui. E aqui, com luz artificial também acontece a sombra, né? Tem uma lanterna vindo de lá, iluminando o objeto, né? Os brinquedos, que são 2 dinossauros, né? E projetando a sombra deles aqui, é onde essa criança consegue desenhar eles, certo? E aqui nós temos uma luz também artificial que ilumina um corpo, né? De um homem, e é projetado na parede lá na frente, bem grandão, certo?
conforme foi explicado, ó, deixa a professora pegar aqui uma canetinha, que eu vou mostrar pra vocês, conforme foi explicado lá no videozinho agora pra vocês, ó. A luz, tá? Ela vem reta aqui, ó, e ela é projetada, olha a altura. Estão vendo? Não consegui fazer muito reto porque eu estou sem a régua, mas olha só. Estão vendo o tamanho? Isso aí, né? E aí, diferentes exemplos de formação de sombra. E agora nós vamos para essa atividade mão na massa aqui na página 131. E ela fala o seguinte, olha só. Você já brincou de fazer sombra com as mãos? Não acredito. Você não sabe o que tá perdendo, porque é muito legal. E você sabia que a gente pode sim representar diferentes animais com a sombra e com a imaginação? Então trate já de pegar alguém aí para vocês brincarem em casa com a sombra com as mãos, que isso é muito legal, tá? E agora nós vamos continuar nossa atividade. Então observe as sombras aí a seguir. Depois vocês escrevam o nome de cada animal que você consegue identificar nessas sombras. Vamos lá? Então aqui nós conseguimos identificar olha só, o que é isso aqui? Um coelho, tá? Podem anotar aí, que é um coelho. Isto. O próximo vocês podem identificar que é um pássaro. Então, anotem aí a palavra pássaro. O próximo, olha bem a forma como a pessoa está organizando ali os seus dedos, como ele coloca os seus dedos, certo? Ele está movendo os dedos e formando um cachorro, né? Um cão. Então, vocês podem aí estar anotando no próximo um cachorro. Então, anotem a palavra cachorro. CH, tá bom, pessoal? RR que não tremeu a língua, olha só, cachorro, certo? Isso aí. O próximo ali é a figura de um gato, olha, tá vendo as orelhinhas bem bonitinha? Então, ele fez um gato com as mãos, né? E a sombra projetada é um gatinho. E o outro é um veado, né? Então, anotem aí. Veado. Muito bem. Tenho certeza que todo mundo compreendeu essa questão das sombras, certo? E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá para as fichas de atividades na página 85 e 86. E ali nós estamos falando, né, sobre o sol e a saúde. Então, essa casinha de cachorro aí que vocês estão vendo, certo? Da Antônia, ela está no quintal da casa. Então, de acordo com a sombra que você está vendo e com o que você estudou agora, que a gente acabou de estudar, eu preciso que vocês desenhem e pintem o sol, tá? Que está faltando na imagem abaixo. Então, você vai colocar o sol na posição correta para que essa sombra seja projetada, para que a sombra desta casinha seja projetada aqui de forma correta, tá? Ela está aqui do lado direito, certo? Da casinha. Então, onde o sol tem que ficar... Lembra do videozinho explicando? Muito bem. Então, agora nós vamos para a página 86 e lá nós temos uma cruzadinha, certo? E essa cruzadinha fala o seguinte, descubra aí de quais animais são essas sombras a seguir. Depois, ela pede para você escrever aí na cruzadinha o nome de cada um deles, tá bom? Então, vocês estão vendo aí os animais da cruzadinha, tá? E vocês vão escrever o nome de cada um deles aí no seu espaço correto. E, ó, não deixem de brincar, tá? De sombra com as mãos, porque é uma brincadeira bem legal que dá pra você fazer aí com toda a família, tá bom? Eu vou ficando por aqui com a nossa aula de ciências. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.